Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Amanda. Hoje eu venho apresentar para vocês um mini curso titulado Compostagem Escolar como Ferramenta de Educação Ambiental e Formação da Cidadania. Brevemente, então, falando quem sou eu atualmente curso mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Pelotas e também sou empreendedora no setor de gestão de resíduos orgânicos desde 2020, onde atuo, então, com educação ambiental, ministrando oficinas, palestras, formações para equipes. E eu também atuo diretamente na área da compostagem, fazendo compostagem e coleta de resíduos orgânicos de clientes, pessoa física e também empresa. Gosto de começar essa fala trazendo um pouco cenas do cotidiano de todos nós. Acredito que muitos de vocês no caminho de casa para o trabalho, ou quando vão passear, se deslocam para algum local diferente, se deparam com cenas como essas, né? Que é o lixo jogado nas ruas, muitas vezes descartado no local inapropriado. Por mais que o poder público muitas vezes disponha de lixeiras, de contêineres, é muito comum a gente ver a falta de conscientização da população, né, ao jogar o lixo em locais inadequados. Essas duas primeiras fotos eu trago do município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. No caso, é uma equipe do serviço de saneamento que faz a limpeza dos canais, dos córregos, regularmente. Então, a gente pode ver a quantidade de lixo que muitas vezes vai parar não só no solo, mas também dentro dos cursos d'água, e que acabam sendo um problema quando a gente tem essas chuvas muito intensas, como as que vem acontecendo nos últimos anos. Então, muitas vezes, são os próprios resíduos jogados pela população que acabam causando entupimento das vias, entupimento das bocas de lobo e transbordando, trazendo essa questão ambiental, que é um problema nas cidades, né, que é o alagamento. Nessa imagem também nós vemos resíduos dispostos em terrenos baldios, como a gente costuma chamar aqui, né, terrenos que não tem dono, ou que o dono não coloca nenhum tipo de proteção, grade, as pessoas acabam utilizando aquele local como disposição de resíduos. Na segunda foto é uma foto da praia, aqui da Lagoa dos Patos, um local belíssimo. E, bom, aqui eu tenho duas lixeiras, né, que constantemente eu me questiono, será que são o tipo de contentor adequado para essa situação na praia, né? Porque elas não dão conta do volume gerado. E aí a pessoa acaba tendo que colocar, muitas vezes, em cima, embaixo. Isso facilita o acesso de cachorros, né, de outros animais que acabam, às vezes, se alimentando daquele lixo. Nós temos no Brasil um marco muito importante para o saneamento, principalmente na parte dos resíduos sólidos, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi instituída pela Lei 12.305, em 2010. Então, essa política ela define o que são resíduos sólidos. Todo material descartado resultante das atividades humanas. E ela também nos diz uma ordem de prioridade em relação à gestão desses materiais descartados, que é qual? A não geração de resíduos, a redução na geração, a reutilização do que foi gerado, depois a reciclagem, o tratamento e, por último, a disposição final. Então, tudo que vem antes da disposição final, nós chamamos de destinação final, que é o quê? Não é dispor, é destinar para alguma atividade. Então, nós vamos ter a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação ou o aproveitamento energético como formas de destinação final. E a disposição final, então, é a última etapa, é quando a gente encerra todas as opções disponíveis, né, de reciclagem, reutilização, e nós vamos, então, levar esses resíduos para o aterro sanitário, que é a forma ambientalmente correta de dispor os resíduos. Então, para a gente ter uma noção do tamanho do problema, né? Só em 2023 o Brasil gerou 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, que são todos aqueles que derivam das atividades nas cidades. Isso dá uma média de 382 quilos por habitante em 2023. Desse total, dessas 81 milhões de toneladas, apenas 69,3 milhões são efetivamente coletadas pelo poder público. De tudo que é coletado, de alguma forma, 58,5% vai parar na disposição final adequada, ou vai ser reciclado.
que é o que? Os aterros sanitários, né, que é a disposição final, ou eles podem ir para compostagem, para as usinas de reciclagem e outras formas de destinação final. Só que 41,5% não são destinados corretamente. Então significa que esses resíduos eles são perdidos, eles vão parar em lixões, em aterros não controlados, em valas, em rios, em vazadouros, ou até mesmo às vezes são aterrados da propriedade. A gente sabe que essa é uma prática muito comum no Brasil. Então esse é um dado bastante preocupante, né? Porque quase metade do que a gente gera nas cidades não tem a destinação ambientalmente adequada. Então esses resíduos eles vão causar poluição do solo, poluição das águas, muitas vezes da água que as pessoas acabam utilizando, né, para consumo. A Política Nacional de 2010, ela também estabeleceu então o fim dos lixões. Só que esse fim dos lixões, ele acabou tendo prazos cada vez mais longos. Os municípios têm grandes dificuldades de fazer essa gestão em nível municipal, porque a gestão dos resíduos ela é muito onerosa para os municípios. E por esse motivo, pelo alto custo que os municípios têm para dispor um aterro sanitário, é que hoje a gente tem essa alta taxa que ainda é disposta inadequadamente. Bom, então de tudo que é gerado no ambiente urbano, qual é a composição? 45,3%, quase metade de tudo que é gerado, é composto por matéria orgânica, que são os restos de alimentos. 16,8% são os plásticos, 14% rejeitos, 10% entre papel e papelão, e o restante a gente vai dividir entre resíduos têxteis, vidro, metais e outros tipos. Então a gente pode observar que as 4 maiores porções então são ocupadas pela matéria orgânica, o plástico, o papel e o papelão e os rejeitos. Logo na frente eu vou explicar o que são cada um, né? O que é rejeito, o que é matéria orgânica e os outros, o que são recicláveis efetivamente. Então hoje o mais adequado é que a gente consiga fazer a segregação de 3 frações desses resíduos gerados no ambiente urbano. Quais são as 3 principais frações? Os recicláveis secos, que devem ser destinados às cooperativas que fazem efetivamente a reciclagem, a venda e que possibilitam que esses materiais sejam reaproveitados ou reciclados. Depois, então, a fração orgânica, que pode ser destinada para a compostagem, que é o que a gente vai tratar hoje nesse curso, mas também existem outras formas de tratamento da matéria orgânica, como a digestão anaeróbia, por exemplo. E por fim, os rejeitos, que é aquilo que a gente não pode dar nenhum fim adequado, não pode reutilizar, não pode reciclar, e esses sim devem ser encaminhados aos aterros sanitários. Então, quando a gente volta aqui nesse gráfico, a gente vê que somente 14% de tudo que é gerado deveria ir para o aterro sanitário. Mas efetivamente não é isso que acontece hoje em dia, né? A gente tem que grande parte disso tudo vai para o aterro sanitário. Principalmente a matéria orgânica e também principalmente os materiais recicláveis. O que são os recicláveis secos? Então a gente vai dividir em plásticos, diversos tipos de plástico. Importante ressaltar que, por exemplo, plásticos coloridos, plástico vermelho, plástico azul, plástico branco, aquele plástico leitoso do leite, são materiais que muitas vezes não têm um bom índice de reciclagem, porque a reciclagem é feita de acordo com as cores. Então, para se reciclar o branco leitoso depois, ele não volta a ter aquela cor branca. Então, é muito complicado. Temos também o papel, o papelão, os metais, o vidro e o isopor. O que está dentro da lista dos rejeitos? Então, a gente vai ter principalmente os resíduos do banheiro, então, papel higiênico utilizado, fraldas, absorvente, também aqueles papéis que às vezes estão muito cheios de gorduras, molho. Outros itens de higiene, como cotonete, fio dental, também vai entrar o algodão usado, né? O chiclete, fitas adesivas, plástico filme, aquele filme que a gente enrola alimentos, ele também não é reciclável, embora seja plástico. Eu não vou entrar dentro desse escopo aqui, mas existem vários tipos de plásticos ou de embalagem que são, às vezes, um pouco plástico, um pouco metal, ou um pouco metal e um pouco papelão, que elas não podem ser reaproveitadas.
Então é importante que no momento do consumo a gente entenda o que realmente vai virar outro material e o que vai ter que ser descartado por aterro sanitário. Um exemplo clássico, então, são também aquelas embalagens de salgadinho, né? Elas não são recicláveis porque elas têm um plástico no exterior e no interior uma parte metálica. Como a gente não consegue separar esses dois componentes, a gente também não consegue reciclar. E os orgânicos, então, finalmente, né? O que são? Tudo que sobra da nossa alimentação, tudo que não está adequado para a nossa alimentação, mas que contém o quê? Matéria orgânica, carbono. Então a gente vai ter restos de legumes, de verduras, cascas das frutas, a polpa, pães, bolachas, bolos, caroços, borra de café, o filtro do papel também. O filtro de papel, ele é orgânico, né? Porque ele é celulose, que é derivado das árvores. Casca de ovo, chás, erva mate, alimentos cozidos, laticínios, então o leite, o queijo, iogurte, a grama, galhos, palha, folhas, flores, tudo que vem então da terra ou é de origem animal é um resíduo orgânico, né? É considerado resíduo orgânico. Então agora nós chegamos aqui no tema, depois dessa breve introdução, no tema desse mini curso, que é a compostagem. Então o que é compostagem? O que é esse processo de tecnologia? Eu gosto de falar um pouco da importância, né? Então a compostagem ela permite que a gente feche um ciclo, que é o ciclo do alimento, que é o ciclo da produção de alimentos. Então depois que nós nos alimentamos, sempre existem os restos, vão ser as cascas, vão ser a polpa, ou até mesmo aquelas partes que nós não podemos comer do alimento, né? Da fruta, do legume, da verdura. Então aquilo a gente pode reaproveitar, reinserir no ciclo através da compostagem e reutilizar aqueles nutrientes para depois que forem compostados, eles vão virar então um composto orgânico, a gente devolver eles ao solo para que eles possam se tornar novos alimentos e depois esses restos novamente vão para a compostagem. Então a gente fecha um ciclo. Muito se fala atualmente da economia circular. Então a compostagem é uma das formas mais antigas de a gente implementar a circularidade que a própria natureza nos ensinou. Então vamos de definição. Então a gente pode definir compostagem como a decomposição biológica da matéria orgânica na presença de oxigênio, sob condições controladas, que vai resultar num produto estabilizado, conhecido como composto orgânico. Nossa, é bastante coisa. Então, eu sublinhei nessa frase o que é importante que a gente entenda e tenha em mente ao conceituar a compostagem e ao saber dizer eu faço compostagem ou então não, eu não estou fazendo compostagem. Porque é muito comum as pessoas acharem que estão fazendo compostagem, por exemplo, ao enterrar o resíduo no pátio, ou acharem que isso é algum tipo de compostagem. Então, eu vou deixar isso bem claro, isso não é compostagem. Porque, por exemplo, quando nós aterramos o resíduo, fazemos um buraco, colocamos ele ali dentro, dificilmente a gente vai estar inserindo oxigênio nesse processo. Então, a gente já não pode chamar de compostagem, porque a gente precisa de oxigênio para a compostagem acontecer. Então, vamos por partes. O que seria a decomposição biológica? Então, os micro-organismos, como as bactérias, fungos, eles são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Entre parênteses, instável. Instável por quê? Porque ela precisa se estabilizar. Então, ela, daquele jeito que ela está, ela rapidamente vai se transformando em uma substância mais estável, o humus. Então, esse processo, ele não é rápido, ele é muito longo. Ele vai levar cerca de 120 dias até mais, dependendo do processo como ele é conduzido. Isso é muito importante dizer, porque nós temos hoje muitas alternativas, muitas composteiras sendo vendidas no mercado, como se vendesse a ideia de uma compostagem rápida, em 24 horas. E é necessário dizer que a compostagem ela não é rápida, ela não tem como. Possivelmente, essas composteiras rápidas, né, elas simplesmente vão fazer então a secagem desses resíduos, né, a desidratação, porque a gente não pode chamar isso de compostagem, porque a compostagem é a decomposição pelos micro-organismos, necessariamente. Então, esses micro-organismos,
para suas funções metabólicas, eles vão utilizar o nitrogênio e o carbono presentes na matéria orgânica. Então, nada mais estamos fazendo durante a compostagem do que fornecendo o alimento que essas bactérias gostam para fazerem suas atividades metabólicas e se reproduzirem. Mas a gente também vai ter macro-organismos, como minhocas, caracóis, nemátodos, milípedes, moscas, mosca também faz parte, cascudos, que vão ajudar a degradar, ou seja, a decompor isso em menores partes, os materiais mais grosseiros, né, para facilitar o trabalho das bactérias. Então, uma coisa que é importante a gente também ter em mente. As bactérias, elas são invisíveis a olho nu. Então, quanto menor for o tamanho do resíduo que eu forneço a ela, melhor. Então, a bactéria ela não tem dente, né? É difícil a gente fornecer um material grosseiro para ela, achando, agora a bactéria vai comer aqui toda essa minha melancia inteira. Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é importante a gente ter isso em mente, que a gente está lidando, então, com organismos desde o micro até o macro, mas até mesmo os macro, eles ainda são pequenos, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de minhocas, de moscas, que são animais bem pequenininhos. Então, mas seriam todos os tipos de bactérias, todos os tipos de fungos? Não, apenas aqueles que se alimentam de resíduos frescos. Então, por exemplo, a gente costuma dizer que a compostagem é um processo termofílico. Isso está intimamente associado à presença de bactérias termofílicas. Isso quer dizer o quê? Que elas são mais, se proliferam melhor, se dão bem em ambientes quentes, de alta temperatura. Vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Então, essas aqui são duas fotos muito bonitas, que é para mostrar os organismos presentes na compostagem. Então, aqui na primeira foto a gente tem as minhocas, que a maioria, né, sempre quando a gente fala em compostagem, fala das minhocas, e as minhocas, quando elas surgem, qual o papel delas? Então, eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente, sobre a vermicompostagem, que é um processo diferente da compostagem. Mas as minhocas, sim, elas também estão presentes na compostagem, principalmente na parte final, que é a parte que a gente chama de maturação. Então, no início, dificilmente a gente vai ver minhocas. E aqui na segunda imagem, eu gosto de mostrar esses fungos brancos, né? Então, os fungos brancos, eles estão sempre presentes na compostagem e eles são altamente benéficos. Isso é muito importante falar, porque nós associamos a imagem do fungo a algo, muitas vezes, prejudicial à saúde humana, né? Um mofo, por exemplo. Mas, nesse caso, é o que a gente busca, né? Os fungos, eles também fazem parte dessa rede ecológica. Bom, então, tendo em mente que a compostagem é um processo de degradação por atividade biológica, nós precisamos de alguns parâmetros para que toda essa microbiologia esteja em sua performance melhor, né? Otimizada. Então, quais são esses parâmetros? O que a gente deve fornecer à massa do composto para ter uma boa compostagem? Então, são os resíduos frescos, que nesse caso, os resíduos da nossa alimentação, eles têm necessariamente um alto conteúdo de nitrogênio. Então, vão ser os vegetais, os restos de alimentos, folhas verdes. Um segundo material que a gente deve fornecer à compostagem são os resíduos orgânicos secos. Qual é a diferença desses resíduos secos? Então, a gente está dizendo, ele não contém a mesma umidade dos frescos. Então, não é mais a casca da fruta, a polpa da fruta. Vão ser, por exemplo, folhas secas, né? Aquelas folhas das árvores, quando elas caem. Vai ser lascas de madeira, o que a gente gosta de chamar de maravalha, né? Que é aquela madeira um pouquinho maior. Outro exemplo são as cascas do arroz, papel picado, papelão. Enfim, são o que a gente gosta de chamar na literatura também de resíduos marrons, né? Porque eles geralmente vão ter essa coloração amarronzada. Isso aí a gente consegue definir bastante também. Um outro parâmetro essencial, como eu já disse anteriormente na definição da compostagem, é o oxigênio. Então, ele é um processo que acontece sob a presença de oxigênio. Essas bactérias, elas precisam do oxigênio para fazerem suas funções metabólicas, né? Para consumir aquele nitrogênio, aquele carbono.
Então, sem oxigênio, nós não temos compostagem, mas nós podemos ter outros processos que ocorrem em condições anaeróbicas, como a biodigestão, que não é o nosso foco aqui. E um quarto parâmetro, então, muito necessário para que as bactérias otimizem, né, seu metabolismo é a água. Então, a água ela tem várias funções na compostagem. Uma delas é fornecer um meio para que todos esses nutrientes dos resíduos orgânicos se dissolvam. Mas a gente deve sempre ter em mente que a umidade, né, da massa de composto, ela não pode ser em excesso, então ela também não pode ser faltante. Geralmente entre 40% e 60% é o que a gente considera ideal de umidade para compostagem. Muito bem, então nós falamos sobre a importância, né, dos resíduos frescos e dos resíduos orgânicos secos. Mas qual é a relação entre eles, né? Qual proporção eu tenho que colocar de resíduos frescos e secos para fazer uma compostagem adequada? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar da relação CN, relação carbono-nitrogênio. Mas o que é isso? Bom, as bactérias, elas consomem o carbono como fonte de energia, né, e o nitrogênio para a síntese de suas proteínas. Então, as bactérias, elas secretam muitas enzimas como uma forma de quebrar aqueles substratos que estão presentes no ambiente. E para poderem secretar suas enzimas, elas utilizam nitrogênio. Então, naturalmente, elas vão consumir o nitrogênio do ambiente e também vão consumir o carbono, numa proporção quase sempre de 30 para 1. Então, a cada 30 moléculas de carbono, ela vai consumir uma molécula de nitrogênio. Bom, mas o que isso significa na prática? Significa que eu devo misturar uma porção de resíduo fresco para 3 porções de resíduos orgânicos secos. Sempre. Ah, Amanda, mas vai ser sempre assim? Bom, isso é uma fórmula geral. Nós podemos seguir essa fórmula e ela raramente vai falhar. Mas tudo depende do substrato que a gente está utilizando. Por exemplo, os resíduos secos, né? A folha vai ter uma quantidade de carbono diferente da casca de arroz, que vai ter uma quantidade de carbono diferente das aparas de madeira. Então, tudo depende do tipo de substrato que a gente está utilizando, mas essa é uma fórmula geral que ela pode ser seguida, mas deve sempre ser observada ao longo do processo de compostagem. Por exemplo, se a gente começar a observar que a composteira está muito seca, que a gente faz o teste da mão, que a gente aperta o composto, né, e aquele material se desfaz, então talvez eu possa começar a diminuir a quantidade de resíduo seco. Se eu observar que está muito úmido, que eu tenho uma produção de chorume muito grande, né, aquele líquido no fundo da minha composteira está em excesso, bom, então talvez eu esteja colocando pouco resíduo seco, eu devo misturar ele melhor. E uma coisa também muito importante é a forma desse resíduo seco, né? Ele não pode estar muito grande. Eu não posso ter, por exemplo, pedaços enormes de madeira. Eu tenho que ter sempre em mente que esses resíduos eles têm que estar em pedaços similares, né? Não posso ter o meu resíduo orgânico fresco, bem picadinho, mas ter um pedaço de madeira muito grande ou pedaços de papelão muito grande. Tudo tem que estar sempre em uma proporção similar. Então, o que eu falei anteriormente sobre a compostagem ser um processo termofílico, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem necessariamente um perfil de temperatura e uma faixa de temperatura ideal para que a compostagem ocorra da melhor forma possível. Então, esse é um gráfico que ajuda a gente a entender a evolução da temperatura ao longo do tempo. Então, nos primeiros dias, logo que eu alimento a minha composteira, eu vou ter uma rápida elevação da temperatura, até os 40 graus Celsius mais ou menos. Nessa fase inicial, essa rápida elevação, eu vou ter a decomposição dos meus substratos mais simples, que é o açúcar, os carboidratos pelas bactérias, e a gente vai ter a presença então de fungos mesofílicos e bactérias mesofílicas, ou seja, elas ainda estão numa temperatura um pouco baixa. Logo que essa atividade microbiana se intensifica, a gente já vai ter então temperaturas que vão estar entre 50 e 70 graus Celsius. O ideal é manter a temperatura da composteira entre 50 e 60 graus, que já é dito que é a melhor faixa de temperatura para as bactérias trabalharem.
Para a gente fazer o processo de sanitização no material, o que é a sanitização? A eliminação de patógenos. O que são patógenos? Micro-organismos, organismos que podem causar algum dano para a saúde humana. Então, o ideal é que para a gente matar esses patógenos, a temperatura seja mantida acima de 55 graus Celsius por 3 dias. Essa fase essa fase termofílica, então ela vai durar vários dias. A gente tem aqui no gráfico que ela vai durar mais ou menos até o dia 36. Então, cerca de 30 dias a gente vai ter essas altas temperaturas. Essa temperatura vai cair quando? Quando que ela vai baixar? Primeiro, quando a gente parar de alimentar essa composteira com resíduos e quando esses resíduos orgânicos eles não estiverem mais tão disponíveis para as bactérias. Então, significa que tudo aquilo que estava prontamente disponível para elas se alimentarem já não está mais. Elas já consumiram, já viraram materiais um pouco mais estáveis. Aí a gente vai ter um declínio da temperatura, que é quando a gente começa uma outra fase mesofílica, então temperaturas abaixo de 40 graus. Isso significa que acabou no substrato orgânico? Não. A gente vai ter nesse momento a atividade de fungos mesofílicos, então vai aparecer nesse momento o fungo branco, também outras bactérias mesofílicas que a gente chama de actinomicetos. Então eles vão continuar degradando as substâncias orgânicas mais resistentes, que são o quê? Basicamente os derivados da madeira, aquelas partes mais duras dos vegetais, por exemplo, o pedúnculo da banana, a coroa do abacaxi, as lascas de madeira, a celulose. Esses materiais eles ficam mais tempo na composteira, eles demoram muito mais para se degradar. Tem materiais como, por exemplo, alguns caroços de abacate, de pêssego, de ameixa, que eles basicamente não se decompõem. Vocês podem observar que eles ficam vários ciclos dentro da compostagem. Por quê? Porque são materiais resistentes, né? Eles têm agregados que dificilmente vão ser decompostos por bactérias. E depois que a gente tem, então, o consumo da grande parte desse substrato orgânico que as bactérias conseguem dar conta, a gente vai ter a fase de maturação, ou fase de cura. Então, essa fase ela vai ser a última fase da compostagem, ela vai durar mais ou menos 30 dias. Também pode ser chamada de fase de umificação, que é quando a gente tem, então, a formação de humus, né? E a atividade microbiológica, então, ela se reduz drasticamente, por isso que a gente tem uma queda de temperatura. Então, depois dessa fase, a gente diz que o composto orgânico ele já está pronto para ser utilizado. Então, é a fase de baixa temperatura, uma fase onde a minha relação carbono-nitrogênio, que no início era alta, né, de 30 para 1, ela já tem um declínio. Então, ela já vai ser cerca de 10 para 1, 15 para 1, no máximo 20 para 1, que é o que a gente considera adequado. Então, é importante a gente monitorar a temperatura do processo, porque ela vai nos indicar uma série de coisas, vai nos indicar a fase que a gente está daquela leira, daquela composteira, e ela também vai nos indicar se houve a sanitização do processo. Então, como eu disse antes para vocês, em sistemas de compostagem abertos, o CONAMA, né, nos diz, Conselho Nacional de Meio Ambiente, nos diz que a gente tem que ter 14 dias com aquela temperatura acima de 55 graus, ou 3 dias acima de 65 graus. Mas em sistemas fechados, ou seja, sistemas que não existe então o contato com o ambiente direto, ele vai estar dentro de um contentor ou dentro de um galpão, eu posso ter temperaturas acima de 60 graus por 3 dias. Então, o final, que muitas vezes nos interessa, o composto orgânico, ele é um produto da compostagem, ele é altamente estável. Então, quando eu trouxe a definição da compostagem, eu falei daquela matéria orgânica instável. O que a gente não quer é dispor no meio ambiente a matéria orgânica instável, porque ela vai causar uma série de reações químicas e físicas e biológicas buscando se estabilizar. E quando a gente faz compostagem, a gente estabiliza essa matéria. Então, a gente não vai mais ter agentes patogênicos, a gente não vai mais ter geração de líquido, geração de odor. A gente vai ter um produto que vai estar pronto para ser aplicado no solo.
E quando ele é aplicado no solo, ele vai melhorar as características biológicas, químicas e físicas dele. Mas de que forma? Bom, as substâncias úmicas, elas são aquela substância quando a gente pega um solo bem preto, ou até mesmo produto da compostagem, a gente esfrega na nossa mão, a gente vê que a mão fica pretinha. Aquilo é substância úmica, aquilo é o humus. Esse humus ele vai melhorar a estrutura do solo e a capacidade dele reter água, e vai tornar o solo resistente a secas. Esse composto, ele também tem uma alta atividade microbiana, então não é porque a maior parte do substrato orgânico já foi decomposto que a gente ainda não tem atividade microbiológica. Pelo contrário, a gente tem. E quando a gente aplica esse composto no solo, a gente também está levando aquele solo, muitas vezes empobrecido em vida, né? A gente está levando, então, os micro-organismos. Isso é muito benéfico para o solo. A gente vai reduzir a necessidade de adubação química. Então, hoje, por exemplo, o Brasil é um grande importador de fertilizante, sendo que nós temos a geração aí de 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano no país. E de uma estimativa bem grosseira, 50% é resíduo orgânico. Então, a gente poderia estar reciclando, através da compostagem, cerca de 40 milhões de toneladas. Isso é muita coisa. E todo esse resíduo poderia ser compostado, virar composto e ser aplicado no solo. Então, eu acho importante trazer essa questão aqui também. E quando a gente está fazendo compostagem meio urbana, compostagem na escola, a gente pode utilizar esse composto nas cidades, o que também hoje é muito importante, né? Porque a gente tem nas cidades muitas vezes solos impermeáveis, vai tentar fazer uma agricultura urbana, uma horta urbana, o solo ele não tem capacidade, né, para suportar aqueles cultivos. Então, essa é a importância da compostagem também no ambiente urbano, não só no ambiente rural. Mas é importante a gente dizer que não é porque entrou 40 milhões de toneladas que aquilo ali tudo vai virar composto. Então, só cerca de 20% do que entra efetivamente vira composto. Por quê? Porque a matéria orgânica é muito rica em água. Então, toda aquela água, ela vai ou acabar indo sendo captada, né, nos sistemas de compostagem, ou ela vai acabar indo para o solo. Ele é um produto totalmente seguro, então, para ser aplicado nas plantações e na produção de alimentos. Fazendo então aqui um parênteses, falando sobre a vermicompostagem. Não vou falar muito porque não é uma área que eu atuo, embora eu faça um cultivo de minhocas, eu entendo que a vermicompostagem ela tem muitas especificidades, muitos parâmetros que a gente deve cuidar. Por quê? Porque as minhocas são animais extremamente sensíveis ao ambiente. Mas ao mesmo tempo elas são extremamente capazes de fazer a degradação dessa matéria orgânica quando o ambiente está controlado. Então, a vermicompostagem é um processo muito semelhante à compostagem, né? Então, ocorre a interação entre as minhocas e os micro-organismos. Então, aqueles micro-organismos da compostagem, eles também vão ocorrer, embora alguns sejam diferentes. Por quê? Porque a gente não pode ter uma elevação de temperatura na vermicompostagem, assim como a gente tem na compostagem. Porque as minhocas, elas não suportam condições acima de 30 graus Celsius, por exemplo. Então, imagina a minhoca num ambiente extremamente quente. Ela vai fazer o quê? Ela vai fugir. Ela vai procurar um ambiente confortável para ela. Então, quais são os parâmetros para a gente fazer uma boa vermicompostagem? São muito semelhantes aos da compostagem. Então, vai incluir o que? O oxigênio, porque as minhocas são sensíveis à ausência de oxigênio, elas também vão fugir se estiverem num ambiente sem oxigênio. A umidade, ela tem que ser mais elevada do que na compostagem, as minhocas vão tolerar um ambiente então aí com até 90% de umidade para elas se desenvolverem plenamente. Por quê? Porque elas são sensíveis, né? A pele delas justamente é por onde elas absorvem grande parte do que está ali no ambiente. E esses resíduos, então, eles têm que estar em condições específicas para a gente poder alimentar as minhocas. Então, muitas vezes a gente ouve assim, não posso colocar casca de laranja na compostagem, limão, abacaxi. Mas por que isso? Bom, primeiramente porque quando alguém fala isso, é porque possivelmente está usando minhocas no processo. Sim, as minhocas são sensíveis ao pH do ambiente, à acidez do ambiente. Então, inserir laranja, limão e outros alimentos cítricos
composteira com minhocas pode sim matar as minhocas. Então, não é ideal colocar esse tipo de alimento. Outro tipo de alimento, alimentos com sal. A minhoca também não tolera a salinidade do ambiente. E alimentos muito líquidos. Também a minhoca não vai tolerar, porque a minhoca precisa de um ambiente onde ela possa rastejar, né? Imagina, a minhoca ela não vai nadar. Ela precisa de um ambiente com uma certa porosidade e oxigenação. Esses são os cuidados que a gente tem que ter ao querer fazer então uma boa vermicompostagem, né? O tipo de substrato que a gente está oferecendo às minhocas. E a temperatura também vai ser um ambiente chave. Se a gente tiver uma elevação de temperatura, as minhocas elas vão ou morrer ou vão fugir. Bom, então vamos para uma próxima parte sobre compostagem. Então, onde a gente pode fazer compostagem? Vocês já podem ter ouvido falar que a compostagem é uma tecnologia barata, de baixo custo, fácil implementação. Essas são algumas palavras que às vezes a gente ouve, né? Bom, o que eu gostaria de desmistificar aqui hoje? Que nem sempre é barato, nem sempre é de fácil implementação, mas que tudo depende do objetivo, do local e da equipe envolvida, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos com os quais eu já trabalhei, que eu indico, que eu acho fáceis de fazer o manejo e também fáceis de serem construídos, né? Então, o primeiro exemplo são as leiras estáticas de aeração passiva. Esse é um método desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina e ele é bastante simples. Ele vai servir, por exemplo, para as escalas médias, né? Escalas comunitárias, escalas escolares, por que não também? Muitas empresas fazem compostagem nesse formato. Então a gente precisa do que para fazer uma leira estática? De uma base impermeável, então a gente pode utilizar lonas. Essa base ela tem que ter um determinado caimento no centro, como vocês podem observar nas duas primeiras imagens. Por quê? Para a gente fazer a coleta do biofertilizante, do líquido que escorre da compostagem. E a gente vai precisar então de um sistema de coleta, nesse caso as caixas d'água, né? Que então essa água vai ser conduzida, esse líquido vai ser conduzido até as caixas, vai ficar armazenado ali, e a gente vai fazer a compostagem em cima da lona. E a gente precisa também, para fazer esse tipo de sistema, palha seca, né? Então pode ser palha de grama, enfim, capim, qualquer tipo de resíduo que possa ser utilizado para a construção dessas paredes. Então a gente vai ter aqui, vou passar a imagem, outros exemplos de leiras estáticas. Então o tamanho pode variar desde 1 metro por 1 metro até 20, 30, 40, 100 metros de comprimento. O importante é o quê? Que seja respeitada uma altura mínima para o manejo. Por exemplo, se uma pessoa for fazer manejo, 2 pessoas, a altura dessa leira ela não pode superar 1,5 metro, porque dificilmente uma pessoa vai conseguir fazer um manejo com uma altura tão elevada. Nessa primeira imagem, a gente tem então uma leira bem alta, dá para ver em relação a uma pessoa, que essa leira tem pelo menos 1,60 m. Nesses casos, essa leira ela é manejada manualmente, né? E nesses casos, a pessoa acaba subindo em cima da estrutura para fazer o trabalho, mas muitas vezes quem faz esse tipo de alimentação e revolvimento dessas leiras maiores são máquinas, né? Vão ser pás carregadeiras, enfim. Então, entendendo o tipo de escala, a gente também vai entender o tipo de sistema que a gente pode trabalhar. Essas duas últimas fotos são de sistemas menores, então, né, de compostagem numa escala menor. Na última foto é um exemplo nosso aqui, de onde a gente faz compostagem. A gente faz a coleta nesses baldes, então vocês podem perceber, por exemplo, que uma composteira aí desse tamanho, mais ou menos de 2 metros por 3 metros, ela vai atender uma determinada quantidade por semana. Digamos que um volume de 200 litros por semana. E essas leiras, elas têm que ter essas paredes, então, de palhas, uma parede de cerca de 40 centímetros, e o resíduo ele é colocado dentro dela. E a gente vai misturar esse resíduo com o resíduo seco. Nesse caso, pode ser a serragem, as folhas. O processo de mistura é o mesmo.
Depois, na parte prática, vou mostrar para vocês como que faz a montagem dessas layers. Aqui é uma breve explicação sobre os sistemas possíveis, né? Onde a gente pode fazer compostagem, para que tipo de escala que eles são mais adequados. Então, as layers estáticas, elas geralmente vão ser adequadas para um volume um pouco maior de resíduos do que aquele gerado no ambiente doméstico, às vezes até no ambiente escolar. Claro que tudo depende do tamanho da escola. O segundo tipo, então, são os contentores. Esses contentores eles podem ser de diversos materiais, podem ser feitos de madeira, de pallets, podem ser feitos de madeira com tela, como nessa segunda foto, que a gente tem essas unidades individualizadas, construídas de forma a ter uma tampa em cima, então a entrada do resíduo é feita por cima, por uma tampa, e esse resíduo ele é misturado ali dentro com um material seco. Embaixo, às vezes, elas podem ter uma portinha onde a gente consegue fazer a retirada desse material pela portinha. E nessa primeira imagem, a gente tem então uma composteira escolar feita de alvenaria, né, cimento. E a gente tem 4 módulos. E é interessante notar que na segunda foto a gente também tem 4 módulos. Mas por que esse número, né? Pode ser menos, pode ser mais. Então, o importante é que a gente tenha pelo menos um módulo para cada fase da minha composteira. Ou, por exemplo, para a fase de alimentação, então eu vou ter que ter pelo menos um módulo onde eu estou colocando os resíduos ativamente. Então, vamos dizer que nesse meu primeiro módulo aqui, eu esteja inserindo os resíduos no meu primeiro mês. Então, ali durante um mês, eu estou alimentando aquela composteira. Quando ela chegar no seu limite, eu vou fechar e deixar ela ali, elevando a temperatura, degradando. Nesse momento, o volume dela vai reduzir bastante. Vocês vão observar que ela já não está mais no topo, né, onde a gente deixou. Ela vai diminuindo. Terminei de encher a minha primeira, eu vou partir para a minha segunda. Vou fazer o mesmo processo na minha segunda. Terminando a minha segunda, vou para a minha terceira. Fazer o mesmo processo. Por exemplo, se a gente levar 3 meses para encher esses 3 ou 4 meses para encher esses 4, quando eu finalizar a última, possivelmente o meu primeiro módulo vai já estar pronto. Já vai ter passado aquele período de 90 dias, 120 dias, que é quando a gente já tem o nosso composto curado. Por isso que a gente costuma fazer esses modelos de caixas, principalmente para modelo comunitário, modelo escolar, porque ele facilita o entendimento, né, dos processos. Quando eu começo e quando eu termino, em quanto tempo eu vou ter o meu composto pronto. Um outro sistema são as pilhas estáticas, que são muito parecidos com aquele exemplo das leiras estáticas. A diferença é qual? A gente não necessariamente vai usar palha, a gente pode utilizar o próprio composto, como naquela primeira imagem. Então, ali é o exemplo de uma pilha comunitária, né? A gente faz uma base de materiais mais grosseiros, galhos, né? Podas. A gente pode colocar ali também um composto já curado, um composto pronto, de uma composteira antiga. E a gente vai montar uma pilha, literalmente, né? Que tem a base maior e vai diminuindo em cima. Onde dentro a gente vai colocar as camadas de resíduos misturados com as camadas de resíduo seco. E é muito importante dizer que tem que finalizar, tem que cobrir todo esse resíduo orgânico de forma que nenhuma parte dele fique visível. Então, o recomendado é que pelo menos seja feita uma camada de 15 centímetros de material seco no final. Pode ser o composto pronto também, como é nesse caso, né? A gente vê que ela está marronzinha, por quê? Porque o pessoal pegou o resíduo de uma outra composteira e colocou por cima, o resíduo já estabilizado, né? Ele não pode estar em decomposição, ele tem que estar estabilizado. E para deixar aquele material bem juntinho ali dentro, fazendo todo aquele processo termofílico, então ele vai subir a temperatura, ele vai ter troca gasosa com o ambiente, isso é muito importante. Então, esse tipo de modelo, de layer estática, eles permitem a troca gasosa com o ambiente. Por isso que ele é feito nesse formato de pilha, por isso que a pilha,
Ela também não pode ser muito grande, porque se ela for, vamos dizer assim, pilha de 2 metros de altura, de uma largura muito grande, o centro da pilha ele não vai receber oxigênio, então a gente pode ter processos anaeróbicos. Então as dimensões são muito importantes. Mas também tem uma dimensão mínima, que é de cerca de 1 metro cúbico. Então a gente tem que ter no mínimo uma pilha de 1 metro de largura, né, de diâmetro, e 1 metro de altura. Mas por quê? Por que eu tenho que ter um mínimo? Porque se eu não tiver um volume de composto um pouco maior, eu vou ter uma oxigenação tão intensa ali nas bordas, né? Que eu não vou ter uma temperatura alta ali no interior. Então, principalmente se o ambiente é muito frio. Então, o composto ele vai estar sempre trocando de temperatura com o ambiente. Então, quando ele estiver atingindo aquela temperatura de 45 graus 50, ele vai se resfriar, porque vai entrar oxigênio, né, de fora do ambiente e vai resfriar aquela nossa massa. Então, a gente tem que ter pelo menos um tamanho médio, né, de 1 metro cúbico. E como é que tem que ser a base desse local, então? Não pode ser uma base, não pode ser um terreno que vai alagar quando chove. Não pode ser um terreno que seja um vale, né? Então, por exemplo, eu tenho locais mais altos na borda e eu vou fazer minha compostagem num vale, num buraco. Eu não posso fazer. Porque senão meu composto, minha composteira, ela vai alagar em dias de chuva. É importante que seja feito num local bem compactado, com uma boa drenagem, ou, se possível, no solo impermeabilizado, né? E aí, se eu fizer uma pilha no solo impermeabilizado, eu tenho que ter certeza que eu fiz uma base nela que seja suficiente para ela absorver todo aquele líquido do resíduo. Então, a gente também tem que entender que os alimentos eles vão perder líquido, aquele líquido ele vai para algum lugar. Então, eu tenho que ter uma base de material rico em carbono grande o suficiente para absorver esse líquido. Principalmente se a minha base, né, for concretada. Se a gente tem solo, a gente entende que às vezes um pouco desse líquido ele acaba percolando sem causar nenhum tipo de dano ao ambiente. E a gente tem também esse exemplo de composteiras de caixas, que são muito comuns em ambientes domiciliares, né? Eles são ideais para famílias pequenas, pessoas que se alimentam muito em casa, e eles cumprem muito bem esse papel de degradação dos resíduos. O pessoal costuma utilizar muitas minhocas nesse tipo de caixa, né? Então elas podem ser utilizadas desde que respeitados aqueles parâmetros de umidade, temperatura e os tipos de substrato que a gente pode fornecer para as minhocas. Ele também vai permitir a gente coletar o líquido nessa última caixa, então elas têm uma torneirinha que permite que a gente colete o biofertilizante ou chorume, como é conhecido popularmente. E esse biofertilizante ele pode ser aplicado em plantas. Ele vai ter efeitos similares ao do composto, mas ele tem que ser diluído, é importante falar, ele não pode ser aplicado diretamente, tem que diluir em água, numa proporção aí de 1:10. Vou falar de uma forma bem breve, porque esse conteúdo eu entendo que ele existe também no YouTube, né? Mas como é que a gente pode construir uma composteira desse modelo aqui de balde, né? Tipo esse primeiro aqui, em casa. Então, esses baldes, eles são facilmente adquiridos em padarias, supermercados, né? Eles são armazenados óleo, gordura vegetal. Então, deve ser feita a higienização desses baldes. Pode-se utilizar 3 ou 4 baldes. Isso é independente, fica a gosto da pessoa. A gente precisa de um estilete, um canetão, uma parafusadeira, uma serra-copo, né, que é uma broca que vai na parafusadeira, que é para a gente poder inserir então depois a torneira. E como é que a gente faz essa montagem? Depois da higienização, a gente faz algumas marcações com o canetão em 3 das 4 tampas. Então, se eu for fazer uma composteira com 4 baldes, 3 das tampas têm que ser cortadas, como estão nessa foto aqui, que é por onde vai escorrer o líquido das composteiras que estão acima dela. Uma tampa eu não devo furar, porque é a tampa que vai fechar o sistema, então ela não pode estar furada. E a mesma coisa eu vou fazer com 3 dos 4 baldes. Eu vou fazer furos na base dele, com a parafusadeira, para permitir que esse líquido percole de uma caixa para outra.
E então depois, por último, eu vou fazer o furo no balde que não foi furado, eu faço um furo mais ou menos na base, como vocês podem ver nessa foto, né? Ó, a torneirinha ela vai bem lá embaixo, onde a gente vai essa torneira para possibilitar a coleta do fertilizante. Então, dessa forma, é uma forma muito simples da gente ter uma composteira em casa e ela super dá conta. Bom, falando um pouco da compostagem escolar, o que eu preciso para começar a fazer compostagem numa escola? Falando de materiais necessários, e aqui eu volto a falar o que eu disse anteriormente, que a compostagem nem sempre ela é de baixo custo, mas ela é muito eficiente. Então, se a gente for comparar o custo que a gente tem para fazer com o resultado final, eu considero que é um excelente investimento que a gente vai ter. Não só benefícios ambientais, a gente vai ter benefício aí com a própria escola, né, com a formação de cidadãos comprometidos com a gestão de resíduos, comprometidos com o seu impacto no meio ambiente, e a gente vai ter também a produção de composto, que pode ser utilizado numa horta escolar, pode ser utilizado nas plantas, no jardim, manutenção no jardim. É muito caro hoje em dia fazer a compra, né, de adubo, de substrato para manter um jardim, às vezes pequeno. E a gente sabe que as escolas muitas vezes não dispõem desse investimento. Então, é uma lista um pouquinho grande do que é necessário para a gente começar. Então, o material que a gente vai utilizar muito é o garfo forcado, que é esse aqui da primeira imagem, né? Um garfo com alguns dentes que a gente vai fazer o revolvimento do material. Um regador para fazer a manutenção da umidade. O número 3 são os termômetros, então é importante que seja um termômetro de espeto. Esse primeiro modelo é um modelo comum, baratinho, que vai ter um espeto curto, eu acho que ele tem mais ou menos uns 20 centímetros. E ele cumpre bem a função, mas, na minha opinião, o melhor espeto, o melhor termômetro, desculpa, é esse que está aqui na imagem 3B. Ele vai ter um espeto um pouco maior, de 50 centímetros. E tem alguns modelos que eles já vêm com a marca, eles já são específicos para compostagem, então eles já vêm com uma marcação da temperatura, né, se está na faixa ideal ou não. Então aqui, por exemplo, tem a marcação azul, verde e vermelho. A vermelha indicando, né, que estamos na fase termofílica. Então ele é bem visual, ele é bem didático para a gente compreender essas etapas. Né? Eu acho que é um material indispensável. Quarto, uma balança. Mas para que a balança? Porque é muito interessante nesses processos de aprendizado, né, para a própria escola ter um controle do quanto que está efetivamente levando para a reciclagem. Então, que seja feita a pesagem desses resíduos, com uma balança simples, uma balança dessas de pesar ser humano mesmo, ela cumpre muito bem o papel. O quinto item é uma planilha, então é importante a gente ter controle desses processos numa planilha. Então, semanalmente, quando for feito o manejo, se anota a temperatura da pilha, quantos quilos vão ser inseridos na composteira. A gente pode anotar quaisquer outras observações também. E eu acredito que a planilha ela instiga isso, né? A gente ir a campo, instiga a pessoa que estiver fazendo compostagem ou a turma a ir a campo, né? E efetivamente dizer, olha, tais coisas estão acontecendo. Então hoje a gente tem um pouco de mosca, a gente pode ter a presença de ácaros, a temperatura ela tá boa, a temperatura deveria estar melhor, o meu resíduo está muito seco. Tudo isso pode ser anotado numa planilha de forma a gente ir acompanhando a evolução ao longo do tempo e depois discutir esses temas em sala de aula ou até mesmo discutir entre o próprio grupo, né? Um outro item são luvas, então luvas são essenciais para esse processo, então a gente não quer que ninguém por acidente esteja mexendo no composto e coloque a mão na boca ou coloque a mão nos olhos. Então é sempre bom ter muitos pares de luvas para esse processo, né, de fazer compostagem depois de higienizar os recipientes. Sétimo item, eu coloquei aqui uma foto da maravalha, que são essas aparas de madeira, mas poderia ser aqui a foto das folhas secas, de qualquer outro substrato seco que estiver disponível. O importante é que a gente tenha uma área destinada para o armazenamento desse material seco. Então, nunca durante o nosso processo pode faltar esse material seco. Não é o ideal que a gente chegue no dia da compostagem, não tem mais serragem,
não tenho mais maravilha, acabou a folha, o que eu faço agora? Então a gente não pode deixar para resolver esses problemas no dia que for fazer a compostagem. Por isso que é importante ter um espaço adequado para o armazenamento desse material. Oitavo item, um carrinho de mão. Isso é para a gente fazer depois, quando esse nosso composto estiver pronto, a gente retirar ele da caixa, do local que ele está, para levar para a fase da peneira. Então a gente precisa também de uma pá de bico, né, no caso, para conseguir tirar esse composto de dentro das caixas e colocar no carrinho de mão. Mas uma pá, pelo menos, de bico para a gente fazer esse transporte do composto pronto é importante. 10º item, não menos importante, eles não estão em ordem de importância, recipientes para coleta dos resíduos orgânicos. Então, esse é o modelo que a gente utiliza na nossa empresa, esses baldes de 18 litros. Eles têm que ter tampa e essas tampas elas têm que ser bem vedadas. Tem alguns recipientes também que tem o modelo de rosquear, também é bom. Nesse caso, a gente está utilizando um bioplástico, que ele é feito à base de mandioca. Ele é compostável, por isso que a gente utiliza ele, mas ele é totalmente dispensável. É possível utilizar somente o recipiente e depois fazer a lavagem desse recipiente, né, depois do uso. E que ele contém, então, aí uma identificação, que ali é o balde dos resíduos orgânicos. A gente gosta de colocar também uma lista, né, um adesivo com a lista, o que eu posso colocar e o que eu não posso colocar. E um lembrete de, olha, mantenha fechado. Eu acho que esse item aqui, por si só, dentro de uma escola, ele também gera alguns outros tipos de discussão, né? Hoje em dia a gente sabe que, pela vigilância sanitária, as cozinhas elas não podem ter nenhum tipo de lixeira onde a pessoa que está preparando o alimento coloque a mão. Então, esse tipo de baldinho ele já não é o mais indicado para o refeitório e para a cozinha. A gente precisa de lixeiras de pedal. E aí existem vários modelos de pedal com várias litragens diferentes e pode ser adaptado, então, utilizar o modelo de pedal com esse tipo de bioplástico. E depois tira o saco, né, e leva para compostagem, não necessitando ser esses baldes, né, mas esses baldes eles podem estar dispostos em outras áreas da escola. Então, às vezes, na secretaria, na parte onde estão os professores, num corredor onde os alunos transitam bastante, fazem seu lanche, né, na hora do intervalo. Então, os recipientes eles são muito importantes, eles têm que estar devidamente identificados. Um outro item é, então, a peneira. Depois que a gente tem o composto pronto, é importante a gente peneirar ele para retirar os materiais mais grosseiros, que às vezes acabam sobrando, a casca do ovo, o caroço, uma lasca de madeira um pouco maior, sempre sobra. E a gente pode devolver esses itens mais grosseiros para a compostagem e aproveitar somente aquele composto bem peneiradinho, né? Então, por último, mas não menos importante, existe outra coisa muito importante para a gente iniciar esse processo de compostagem dentro da escola, que é a formação com os alunos, né? Então, nesse caso, nessa escola, nós fizemos, eu e minha sócia, várias formações com todos os alunos e também com os funcionários, professores, todo mundo participou. Toda a escola estava participando e consciente do novo processo que ia ser instaurado ali. Então, a gente fez toda uma exposição dessa problemática dos resíduos sólidos, né? E o que a escola, então, ia começar a fazer a partir daquele momento? O que é mudar dentro da escola? O que é mudar no momento da separação do resíduo na hora da alimentação, na hora de fazer o lanche, né, no pátio dentro da escola? Como é que eles iam ter que fazer essa separação? De uma forma bastante minuciosa. Então, essas formações elas podem ser feitas pelos próprios professores que têm conhecimento sobre temática, podem ser feitas por parcerias com universidades. Então, hoje a gente tem diversos cursos como a engenharia ambiental e sanitária, cursos técnicos em saneamento, técnico em meio ambiente, alunos da biologia também, que podem, né, estar sendo parceiros das escolas para fazer esse tipo de conteúdo, para iniciar esse diálogo, né, fazer atividades de extensão dentro da escola. Então é importante, né, que se existe a vontade de começar um projeto desse tamanho, que
sejam procuradas parcerias dentro de universidades, de instituições, ou até mesmo, hoje em dia, a gente tem muitos profissionais que atuam com compostagem, atuam de forma profissional no país. Em muitas regiões metropolitanas, em capitais, em cidades um pouco maiores, a gente já tem pessoas, né, que vivem disso, que vivem da compostagem, que atuam profissionalmente e que podem também, então, estar sendo parceiros das escolas ou até mesmo prestando um serviço para as escolas nesse sentido. Então, aqui mais algumas fotos desse processo, né? A gente mostrou os materiais, fez também uma exposição de como que se faz a compostagem e levamos os alunos para conhecer o espaço novo, né? Que é a composteira. E outro item que eu julgo muito importante, mas que ele pode ser feito de várias formas, é a formação de uma equipe. Então, a compostagem, ela exige o quê? Dedicação e continuidade. É importante que a gente tenha, no ambiente escolar, pelo menos uma pessoa responsável, ou duas ou três, mas que sejam pessoas que estejam continuamente e ativamente observando esse processo e, por exemplo, buscando otimizar, porque às vezes a gente pode ter problemas, tem que buscar materiais secos, às vezes fora do ambiente escolar, nem sempre a escola vai ter árvores, vai ter folhas, então quem é que vai atrás desse resíduo seco? A gente precisa de uma pessoa que seja responsável pelo processo, né? Pode ser um coordenador, pode ser um professor, pode ser o diretor, mas alguém que esteja então disposto a fazer essa supervisão. E uma equipe que pode ser aí constituída por funcionários, por alunos, né? Uma equipe mista, de repente, uma semana alunos, outra semana funcionários. Ou às vezes os alunos não podem comparecer, tem alguma atividade, então os funcionários sabem fazer aquilo ali, né? Eles foram treinados também para fazer a compostagem. O importante é que toda semana o resíduo é gerado, então a gente sempre tem um fluxo, ele nunca para. E a compostagem ela também nunca pode parar, né? Não pode existir uma semana, agora ninguém vai fazer. Bom, e aí o que a gente faz com esse resíduo aqui parado? A gente vai mandar para o aterro sanitário? A gente vai dar um passo atrás? Não, né? Então é necessário que exista uma sincronia e um diálogo entre os responsáveis para formar essas equipes. Então, passo a passo para a gente. O que eu devo fazer? Bom, agora eu tenho aqui, quero começar no parte de compostagem. Já tenho os materiais, eu formei minha equipe. Como é que eu começo? Bom, a gente tem que ter, então, separados. Passo 1. A gente tem, então, a coleta dos resíduos frescos, eles estão armazenados em baldes, em recipientes. E a gente já tem separado também os resíduos secos. E já estão acondicionados, né, em algum local adequado. O segundo passo é a gente fazer aquela anotação na planilha. O mínimo que eu acho adequado é a gente anotar peso da primeira semana, né? E depois nas outras semanas começar a anotar a temperatura. O terceiro passo, que também depende da realidade, seria fazer então o corte desses resíduos, caso eles sejam muito grandes, mas geralmente eles já vêm em tamanho adequado, não é necessário, por exemplo, cortar com faca ou com tesoura, nada disso. Isso é para caso a gente tenha resíduos muito grandes, tipo assim, uma melancia, uma abóbora inteira, né? Uma abobrinha. Aí seria bom a gente fazer então o corte desses alimentos. Ou fazer previamente já na cozinha, já se é algo que o próprio pessoal que faz o alimento já sabe que deve cortar, ou então ser feito no pátio com a pá de corte. Dito isso, a gente parte então para o outro passo, que é misturar esses materiais úmidos e secos dentro da composteira. Então a gente já pesou, já cortou, agora a gente coloca na composteira naquela proporção. Uma porção de resíduo fresco, então se for um balde, vai ser um balde de fresco para 3 baldes de seco. Depois a gente de misturar, a temperatura ela não vai levar na hora que a gente mistura. Ela vai levar alguns dias, geralmente de 3, 4 dias. E usualmente a frequência de alimentação da composteira é semanal. Então é importante que toda vez, quando eu for alimentar novamente na semana seguinte, antes de eu mexer na pilha, antes de eu alimentar ela, eu vou medir a temperatura, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou colocar meu espeto ali
meu termômetro de espeto sem tocar na minha pilha, sem mexer nela. E vou esperar uns segundos, esperar um minuto, esperar estabilizar a temperatura e anotar a temperatura no interior da minha leira. Então a gente sempre deve tentar chegar o máximo possível no meio dela, que é onde a gente vai ter temperaturas mais altas. E também tem o teste da mão que a gente pode fazer para verificar a umidade. Eu vou falar um pouco sobre ele na parte prática, é mais fácil mostrar do que explicar. Bom, já fiz a compostagem. O que eu sigo fazendo? O que mais eu devo fazer ao longo das semanas? Periodicamente, semanalmente, adicionar água, caso necessário, e revolver. Revolver é nada mais do que adicionar oxigênio. Então, eu vou pegar aquele meu garfo, que é a ferramenta de todo composteiro, e eu vou misturar aquilo ali. Essa mistura, ela já é suficiente para a gente adicionar oxigênio na massa. Depois de tudo isso, a gente vai deixar então o nosso composto curar, seja depois que ele atingiu ali aquela altura mínima, ou o tamanho do meu contentor, não cabe mais, pronto, acabou, deixei ele parado, curando. Depois a gente parte para a parte de peneirar e armazenar o composto, ou utilizar ele. Então, para finalizar, quase acabando, o que eu gosto muito de falar é sobre os ODS, né? Eu acho muito importante a gente salientar que a compostagem, quando ela é feita numa comunidade escolar, dentro do ambiente escolar, ela é um método local de abordagem da sustentabilidade. E a gente vai realmente impactar na gestão dos resíduos sólidos urbanos, porque imagina se todas as escolas de uma determinada cidade conseguissem implementar a compostagem, ou se todas as pessoas em suas casas conseguissem fazer a compostagem, né? A gente ia ter a redução de muitos impactos ambientais, como, por exemplo, o transporte até o aterro sanitário, ou até mesmo o custo com a disposição no aterro sanitário, e a própria disposição, né, que gera metano. O aterro sanitário é a segunda maior fonte de geração de metano, que é um gás de efeito estufa muito potente, muito mais potente que o gás carbônico, e fica atrás somente da pecuária, né, o aterro sanitário. Então, a forma como a gente descarta os nossos resíduos hoje em dia diz muito sobre o tipo de sociedade que a gente está criando, né? E a prática da compostagem, ela tem de vários ODS. Então aqui eu coloquei 7, mas ela tem de alguns outros, eu acredito, que é o ODS da fome zero. Então, a partir do composto, né, a gente pode estar nutrindo o solo, que vai voltar a nutrir as pessoas. O ODS 6, que fala sobre água potável e saneamento, então o tratamento de resíduos tem tudo a ver com saneamento. O ODS 8, que é emprego digno e crescimento econômico. Então, um dado que nós temos é que a compostagem ela é capaz de gerar de 8 a 10 vezes mais emprego que os aterros sanitários, né? Então, sistemas de compostagem empresariais podem gerar mais empregos do que o método que a gente utiliza atualmente de aterramento. ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, então tem tudo a ver com a sustentabilidade dentro da nossa comunidade. ODS 12, consumo e produção responsáveis, então tem ligação com a circularidade, né, do consumir o alimento e retornar ele para o ciclo produtivo. ODS 13, ação contra a mudança global do clima, então como eu falei anteriormente, fazer compostagem tem relação direta com eu deixar de aterrar resíduos, deixar de enviar para o aterro sanitário, então eu vou estar mitigando uma série de emissões de gases de efeito estufa. E também pelo transporte, né, que a gente sabe que consome combustíveis fósseis. E o 1015, vida terrestre, que está intimamente ligado com a poluição dos solos, poluição da terra, que é o caso do aterro sanitário ou das disposições inadequadas, né, que esses resíduos podem acabar indo. Então, para finalizar, em seguida eu vou fazer a oficina prática da compostagem e vou ter alguns materiais necessários para a gente fazer essa oficina e vejo vocês em seguida. Olá! Vamos iniciar então a oficina sobre compostagem. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é como a gente deve montar uma leira de compostagem,
ou até mesmo se a gente estiver trabalhando com aqueles sistemas de caixas ou de plástico, né? Caixas de plástico, como que a gente vai estar montando essas camadas? Então hoje eu tenho alguns materiais, eu tenho a serragem, onde eu moro costumo chamar de serragem, em alguns lugares as pessoas conhecem por maravalha. O importante é que seja um material fino, né? Então aqui a gente não tem são só as aparas, não são as porções maiores da madeira. E também é importante que não seja o pó, que sejam essas lascas, né? Essas aparas mais finas. Eu tenho também, então, resíduos orgânicos, uma pá, luvas de proteção, e eu tenho aqui um material inoculante. Então ele é um material que eu trouxe da minha composteira e ele já está previamente inoculado com as bactérias, as minhocas também. E ele é um material que já tem um bom teor de umidade, ó. Então, como eu tinha dito para vocês mais cedo, o que é o teste de umidade, por exemplo, de uma composteira? Quando eu pego a massa do meu composto, eu posso fazer o teste, né, de apertar ele. E quando eu aperto, veja, não escorre líquido e essa massa ela vira um bolo inteiro. Então aqui a gente tem uma umidade boa. O que não pode acontecer é esse material se soltar quando eu aperto. Então a gente vai começar a montagem com uma camada de materiais secos. Eu havia dito anteriormente que a gente poderia colocar galhos, né, picados, também palha, mas como eu não tenho nenhum tipo desses materiais aqui disponível hoje, eu vou utilizar serragem. Mas se vocês tiverem outro material em casa, folha seca também funciona. Papel picado, jornal picado. Então eu vou fazer uma camada de serragem. Essa camada ela vai absorver o líquido dos resíduos. Por isso ela é muito importante. Segunda coisa que eu vou colocar, meu material inoculante. Então eu já vou colocar uma camada dele antes do resíduo. Eu também tenho algumas minhocas aqui. Então, muito bem. Bom, quanto eu coloco desse material inoculante, né? Não precisa ser muito. Depende tudo do tamanho da sua estrutura, mas uma camada fina, não importa se seja um balde, se seja uma caixa, já é o suficiente. Uma camada, pelo menos, de um dedo de altura, eu considero suficiente. Vamos ver como tá ficando. Muito bem. Então, depois dessa minha camada de material inoculante, eu vou vir com os meus resíduos frescos. Então aqui eu vou fazer um pouco, vou picotar um pouco essa casca, mas não muito.
Muito bem, então eu coloquei aqui o equivalente, mais ou menos, um pote de sorvete, um pouco mais. E qual é a proporção, então? Segundo o que eu ensinei para vocês na aula anterior, eu coloco uma porção de resíduo fresco para 3 porções de resíduo seco, nesse meu caso a serragem. E é importante também que a gente coloque, né, de forma a tapar esse resíduo. Esqueci de uma coisa. Eu poderia colocar aqui, né, mais uma camada de material inoculante em cima desse meu resíduo fresco. Então eu vou botar minha serragem um pouquinho aqui pro lado, vou acrescentar mais uma camada. Então eu estou formando, né, o que a gente chama de camadas da lasanha. Uma camada de material seco, uma camada de material inoculante, depois os meus resíduos no centro, no meio dessa lasanha, mais uma camada de material inoculante e vamos fechar, encerrar esse sistema com 3 camadas de serragem. Então eu já havia colocado uma aqui, agora estou ajeitando aqui para a gente tapar bem esses resíduos. Não, é importante que não fique nenhuma parte à mostra, para evitar o odor, a presença das moscas também. É importante que a gente feche bem esse sistema. Já foram 2, vou botar a última porção agora. Muito bem. Então, eu, com essas 3 porções, consegui tapar todo o meu resíduo e também fornecer a quantidade de carbono ideal para a mistura. Mas, Amanda, eu vou ter que fornecer essa camada de material inoculante sempre que eu montar a minha leira? Não, apenas na primeira vez. Porque a gente entende, então, que a partir desse momento, essa leira, nossa composteira, ela já está colonizada pelas bactérias, pelos fungos, pelos macro-organismos que nós queremos que estejam presentes nela. E a partir desse momento, esses macro-organismos eles vão se multiplicar, eles vão se alimentar, e não é mais necessário inserir um novo material inoculante. Quando eu posso inserir um novo material inoculante? Se a gente verificar, né, no manejo da composteira ao longo das semanas, que essa composteira está demorando para degradar aqueles resíduos, né? Daqui a uma semana, o ideal é que esses materiais já não tenham mais essa aparência, já comecem a ter uma aparência diferente. Então a gente já não vai mais ver esse colorido das frutas e dos legumes, a gente vai começar a ver já o material em decomposição. Mas se vocês notarem que a composteira de vocês está demorando muito, então é bom pegar mais um pouco de terra preta e adicionar na composteira, né, de forma a acelerar o processo. Numa próxima vez, quando eu for alimentar mais uma vez, posso vir com a minha pá, ou se estiver trabalhando num sistema maior com um garfo enforcado, fazer o revolvimento desse material. O que é esse revolvimento? Eu vou estar inserindo oxigênio no sistema. Então, agora a gente deixa dessa forma, para que a temperatura eleve. Nos próximos 3, 4 dias a gente vai ter um aumento de temperatura. E na próxima alimentação eu posso fazer o revolvimento disso daqui, cuidando para não revolver a minha camada inferior de material seco, somente para cima dela, né? E acrescentar um novo material. E aí também posso fazer os ajustes de umidade, colocar mais um pouco de água ou não. Como esse é um sistema didático, né? Acaba que aqui não existe muita formação de líquido. Mas nos sistemas de vocês, nas caixas, isso provavelmente vai acontecer. Então é importante sempre estar de olho se gerou líquido, quantidade ou não. Se está muito seca, você tem que adicionar um pouco de água, porque as bactérias necessitam de água para realizar as suas funções metabólicas. Correto? Então era o que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula prática. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar nas redes sociais
E também vou deixar aqui o meu contato à disposição. Muito obrigada.